Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de repercutir nesta sessão a notícia bombástica que foi veiculada na semana passada, que é extremamente grave, um assunto que, inclusive, merece atenção da sociedade brasileira para que, de fato, nós possamos passar a limpo a história recente do Brasil, porque quando a gente não o faz, nós comprometemos o nosso futuro enquanto nação. Mas na semana passada foi divulgado que o chefe da CIA dos Estados Unidos afirmou que o ex-presidente do regime militar no Brasil, Ernesto Geisel, assumiu o controle sobre execuções sumárias, assassinatos, na época da ditadura militar. Em um documento secreto de 1974, liberado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o chefe da CIA afirma que o ex-presidente Ernesto Geisel, que governou o Brasil de 74 a 79, aprovou a continuidade de uma política de execuções sumárias de adversários da ditadura militar. Ele teria ainda orientado o então chefe do SNI, na época, o general Figueiredo, que viria a substituí-lo depois na presidência da República, a autorizar pessoalmente os assassinatos. Isso nos causa uma indignação muito grande, não porque nós tínhamos uma outra visão da ditadura militar do Brasil, não. Nós sempre tivemos uma posição de que foi um regime de exceção, perseguiu, torturou, matou muitos brasileiros que faziam oposição ao regime militar e que queriam uma outra situação para o Brasil, mas pela comprovação daquilo que a gente já sabia, que o próprio presidente da República, no período militar, general Figueiredo, general Ernesto Geisel, foram responsáveis por mandar assassinar inúmeros brasileiros aqui. Nós não podemos fazer de conta que isso foi algo menor. Por quê? Porque uma situação extremamente grave como essa, além de ser passada a limpo, ela precisa ser corrigida, para que no futuro nunca mais aconteça esse tipo de situação em nosso país, já que nós consideramos a democracia um valor e lutamos por ela para que haja um país livre, soberano, justo, igualitário, fraterno e solidário. É realmente estarrecedor este relatório da CIA, e nós sabemos que existem inúmeros outros documentos que podem revelar ainda situações mais graves, como também os arquivos do Exército Brasileiro, que, se não foram destruídos, devem conter também muitas informações importantes que o povo brasileiro tem o direito de saber, para que a história
não se repita. Agora, o que é mais triste, e é por isso que eu faço questão de fazer esse registro aqui, é que ainda tem gente por aí dizendo que no Brasil não houve uma ditadura militar. Semana passada eu escutei, né, uma entrevista no rádio em que um dos pré-candidatos ao governo aqui do Mato Grosso do Sul fez essa afirmação. No Brasil não houve uma ditadura militar, houve um governo militar que fez muito bem para o país. Foi isso que eu escutei no rádio. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa não estava morando no Brasil nessa época? Ou será que ela estava morando no Brasil e tem uma outra visão do que seja uma ditadura? Isso é extremamente grave, ainda mais num período eleitoral que nós estamos vivendo. Este é um ano eleitoral em que nós vamos escolher governadores, senadores, deputados, presidente da República. Nós temos que ver muito bem qual que é a visão das pessoas sobre a forma de governar, sobre o tipo de regime que nós queremos para a nossa nação, né? Tem candidato a presidente da República também que tem uma veia autoritária, que quer resolver tudo na bala, que quer resolver tudo na base da repressão, como se os problemas do país, né, fossem solucionados desta forma. Então, é extremamente perigosa essa ideia de algumas pessoas de que não, no Brasil não teve ditadura militar. Não teve para quem não teve um filho torturado, desaparecido, morto, assassinado, no doicode, nos porões, né, da ditadura naquela época. Uma parte. Agora, as famílias que até hoje choram a ausência dos seus filhos, elas sabem muito bem o que foi o período da ditadura militar no Brasil. E o Exército Brasileiro, deputado Paulo Silvio, o Exército Brasileiro, ele deve uma declaração à nação. Nós não podemos condenar o Exército como um todo, todas as pessoas, mas como instituição. O Exército Brasileiro, inclusive, deveria abrir os arquivos daquele período para o povo conhecer a real história, né, do nosso país naquele período. Uma parte ao deputado Paulo Silvio. Deputado Pedro Kemp, parabéns. Vossa Excelência foi com o dedo na ferida, na minha ferida. Eu nasci em 27 de fevereiro de 1964. Meu pai foi preso dia 31 de março de 1964, junto com o pai do prefeito Marquinhos Trade. Sabe por que foram presos? Porque eles eram janguistas. Não houve ditadura militar? Houve o quê, então? Essa pessoa morava no Japão? Na Itália? Onde ele morava? Essa pessoa quer ser governador do meu estado, desrespeitando a minha dor, desrespeitando a dor da minha mãe, que tinha um filho recém-nascido no colo, que tive que ficar num balão de oxigênio, provavelmente pelo estresse que minha mãe passou e que me desmamou precocemente. É lamentável. Independente de cor partidária, não conhece a história do país, não conhece a história do povo que sofreu, como Vossa Excelência disse. Eu sofri, recém-nascido. Minha mãe tem marcas profundas até hoje, como as minhas tias. Não se podia ser jango que ia preso. É como se agora, eu que sou andresista, se ele for governador, vai me prender. Vai nada. Vai nada. Você já está aposentado, não prende mais ninguém. Tem que respeitar a dor das pessoas, tem que conhecer a história do povo que ele quer ser governador. É uma pena, lamentável. Fico triste e fiquei muito chateado quando vi essa declaração, porque não se é dessa forma que se escreve uma história dentro da política.
mas sim a história do derramamento de sangue que não pode ser esquecida. Parabéns. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer que a importância de se conhecer a história, de se revelar de fato o que aconteceu naquele período, é extremamente importante para que nós possamos construir um futuro diferente para a nossa nação. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma época de retrocessos, de perdas, né, de direitos sociais que foram duramente conquistados, de redução de investimentos nas áreas sociais. Eu tenho dito agora, neste ano em que a campanha da fraternidade, da CNBB, tratou da questão da violência, que violência se combate principalmente com políticas públicas, sociais. Não é apenas policiamento nas ruas, exército, intervenção federal que se combate a violência. Isso é quando já se perdeu o controle da violência numa determinada região do país, que se lança a mão do exército. Agora, se combate violência com políticas públicas sociais. Na verdade, o que aconteceu no Rio de Janeiro, de se chegar àquela situação limite, é justamente pela ausência do Estado, pela ausência do poder público nos morros, nas favelas, que não deram assistência à população e a população ficou entregue a traficantes, milicianos, que acabaram dando assistência à comunidade que o Estado não deu. Então, é preciso que nós possamos estudar e refletir sobre a história do país. Épocas difíceis que nós atravessamos. Naquela época, havia um governo progressista e o discurso para se retirar do governo foi o combate ao comunismo. O comunismo é sempre esse fantasma, né, que fica assim. Hoje também tem gente ressuscitando os comunistas. Não sei onde eles estão, mas tem gente que, né, fala, vocês são comunistas. Olha, aquele lá é comunista, né? Coitados, essas pessoas não sabem nem o que é comunista, né? Tem gente que fala assim, o Lula é comunista, né? Aonde que o Lula é comunista? A pessoa sabe o que é comunista? Estudou, né, sobre isso? Permitiu uma parte, deputado? Fazer políticas sociais não é comunismo, nós estamos no capitalismo, né? Quando o Lula, por exemplo, implantou políticas sociais no Brasil, a Bolsa Família, distribuição de renda, acesso às universidades, Minha Casa Minha Vida, isso não é comunismo, nem aqui nem lá na China, que é comunista, né? Comunismo é outra coisa, então tem que estudar, as pessoas têm que estudar antes de falar besteira, sair falando bobagem por aí, né? Mas naquela época o regime militar se implantou porque tinha que combater os terroristas, os comunistas. É claro que tinha partido clandestino naquela época querendo fazer guerrilha, revolução. Tudo bem, eles estavam com esse pensamento. Agora, hoje, se retirou da corrida presidencial um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas e preso. Olha só a que ponto nós chegamos no Brasil. Tiraram da disputa presidencial o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, e ontem saiu mais uma pesquisa, ele continua ganhando no primeiro turno, aliás, ganha de todos os candidatos, tem 36, o segundo colocado tem 16, tem o dobro. Aí quando faz a simulação do segundo turno, ele ganha de todos, com 44, 45, 46%. Está preso. E ele vai se eleger mesmo que estiver na cadeia. Nós vamos fazer, deputado Zé Teixeira, daqui uns dias, o pré-lançamento da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Nós vamos lançar o programa de governo dele.
E se essa justiça arbitrária que está aí não libertar o Lula, nós vamos fazer campanha para ele na prisão. E ele vai ser eleito. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso equilibrado e quando se perde vida em regimes autoritários, evidentemente que isso nos preocupa. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tinha 24 anos quando isso aconteceu. E o país estava uma desordem. Não é questão de comunismo. O comunismo é uma coisa muito fácil de se colocar. O que é o comunismo? É fazer uma coisa comunitária. É pegar e nivelar as pessoas. Quando você tira o capitalismo, quem emprega hoje? É o capital. O que o trabalhador tem para vender? O trabalho. As duas coisas dá para andar muito bem juntos quando existe um país equilibrado também. Porque o país tem que estar equilibrado para que as leis sejam respeitadas e os direitos de um não sobreponham ao direito do outro. Mas eu assisti em 64, o que acontecia? Era pior do que hoje, porque no Rio quem manda é a milícia. Hoje, o crime organizado, a droga, o alcoolismo, o desrespeito às leis, as invasões de propriedades rurais, uma discussão utópica de direitos que não está dentro da Constituição, porque nós temos uma carta para respeitar. E se respeitar a carta maior, que é a Constituição Federal, todos nós vivemos em harmonia e bem. Quando Vossa Excelência coloca a área social, evidentemente, toda pessoa que passa por uma fase de miserabilidade, como é o Nordeste, que existe realmente as coisas por questões climáticas, não tem como você produzir comida em uma região que não chove 7 anos. Não tem. Mas também não tem como produzir comida levando a água na transposição do Rio São Francisco com o desperdício de dinheiro e a roubalheira que houve na transposição. Como na Petrobras, como houve nos Correios, como houve... Então, eu concordo com você, com Vossa Excelência, número, gênero e graus. Agora, nós temos que fazer um levantamento dos crimes militares, sim. Mas nós temos que fazer um levantamento o que causou os crimes militares. Porque não tinha respeito às leis. Eu tinha 24 anos, eu era jovem, quando veio o regime militar. Eu trabalhava na região de fronteira, era o maior sossego, quando o senhor chegava e deparava na barreira, na fronteira, com o exército brasileiro, que tinha respeito, o senhor tinha que chegar, apresentar identidade, não tinha traficante de droga, não tinha traficante de arma, era uma tranquilidade. E eu acho que para quem anda correto, para quem respeita as leis, qualquer regime é bom, até o comunismo. Agora, o que não pode nós vivemos em um país em que hoje ninguém tem sossego. É cachorro, é cerca elétrica, é controle eletrônico, é sequestro de filho seu, é pedindo dinheiro, é roubo de carga. Então o Brasil está vivendo num momento de anarquia. Foi o que aconteceu em 64 para acontecer isso que aconteceu. Não precisava de pegar os líderes com ideias diferentes e podia pôr na mesa para discutir. Porque ele não podia, na época, aconteceu os assassinatos que aconteceu, jogar em vala comum e sepultar, está errado o que fizeram. É desumano o que fizeram. Só que eles queriam uma coisa impossível. Matar um cadete na rua Indianópolis, São Paulo, assalto em banco, matar os militares com bomba lá no Rio de Janeiro. Então, nós estávamos vivendo um momento difícil. E eu vou dizer a Vossa Excelência, para encerrar, estamos vivendo hoje muito pior do que 64. Era isso que eu ia falar. Quando o senhor terminasse, nós estamos vivendo uma época pior. Aliás, deram um golpe parlamentar, tiraram a presidente eleita, né? O que a gente está vendo hoje é a situação piorando a cada dia, deputado João Grandão. Embora a televisão tente disfarçar, né? Não, a economia está dando sinais de melhora, não estou vendo sinais de nada. Estou vendo sinais de piora. Quando a gente para no sinaleiro aqui,
na avenida, a gente vê o tanto de pessoas vendendo hoje guloseimas, vendendo isso, vendendo aquilo. Aumentou a pobreza, visivelmente. Visivelmente. Aumentou o desemprego. Inclusive, eu estava conversando com um padre outro dia, ele dizia assim, engraçado, estou percebendo como que aumentou o número de famílias que vêm aqui na minha paróquia buscar a cesta básica dos vicentinos. Falou, na época do governo do Lula, da Dilma, tinha sumido esse pessoal aqui. A gente tinha cesta básica, não tinha para quem distribuir. Assim que ele falou. Agora tem fila. Agora está faltando cesta básica lá dos vicentinos para ajudar as famílias. Uai, eu estou recebendo aqui no meu gabinete pedido de cesta básica. Porque aumentou a pobreza, o desemprego, 14%. Cadê as políticas sociais? Destruíram tudo. Hoje de manhã, no Bom Dia Brasil, falaram do FIES. O quanto que diminuiu o FIES, os estudantes não têm mais financiamento nas universidades. E alguns ainda têm a audácia de dizer assim, mas nós estamos vendo essa situação porque o governo do PT foi irresponsável, fez isso, fez aquilo. O governo do PT deixou reservas, deixou dinheiro em caixa. O país tinha uma estrutura sólida, estava em crise, mas nós fomos boicotados pelo Congresso Nacional, liderado pelo senhor Eduardo Cunha, que boicotou a todo momento o governo da presidente Dilma. E agora nós estamos aqui, ó, sofrendo as consequências dessa irresponsabilidade daquelas pessoas. Então, senhor presidente, para encerrar, eu quero dizer, ditadura nunca mais. E ditadorzinhos disfarçados em democratas, que eles sejam rejeitados pela população, porque nós precisamos de mais democracia e não autoritarismo. Muito obrigado.